Nas décadas de 1920 e 1930, Sir Charles Whalley escavou as tumbas reais de Ur, a antiga cidade em que Abraão nasceu e que ficava às margens do rio Éufrates e próxima ao Golfo de Pérsico. Numa cova profunda denominada por Whalley Grande Cova da Morte, foram encontrados vários artefactos bonitos, sendo um deles uma estátua de 45 centímetros de altura que mostrava um bode se erguendo até a parte de acima de uma árvore para conseguir as folhas mais saborosas. Whalley o identificou ao princípio como o carneiro que ficou preso no arbusto da história de Abraão e Isaac. Contudo, estudos adicionais mostram que aquele é um tema religioso popular nas estátuas do Antigo Oriente Próximo, mostrando a árvore da vida que era adorada no contexto dos rituais da fertilidade. Embora seja possível que o tema tenha origem bíblica, lembre-se que havia uma árvore da vida no Éden. A árvore passou a ser adorada de maneira geral em todo o Antigo Oriente Próximo e passou a ser associada à fertilidade. A adoração ao Criador foi substituída pela adoração à criatura. Por isso, nós vamos estudar agora no foco, especificamente, o foco da lição desta semana nos leva a entender claramente, ou saber que reconhecer o não a Deus é algo que se reflete claramente na vida prática. E onde falta o conhecimento de Deus, surge a idolatria em todas as suas formas, havendo necessidade, então, do verdadeiro arrependimento. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Estamos na lição número 7 e o título da lição é A Crise Continua. Pareciera que nunca vai acabar essa crise, mas nós aprendemos muitas lições a respeito dessa história. Vamos falar de dois assuntos. A idolatria, um assunto popular em aquele tempo, um problema grave, e também vamos falar sobre o arrependimento. E para poder comentar esta lição, está mais uma vez conosco o pastor Jonatas Leal, quem é professor de teologia na Faculdade de IAN, aqui em Bahia, né? Ele é diretor de pós-graduação da teologia aqui nessa nossa instituição. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos começar com uma oração? Deus abençoe esse nosso momento. Querido Deus, mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta por meio do estudo da lição da Escola Sabatina. Te pedimos que Tu nos ajude, que Tu nos oriente e que o Espírito Santo seja o nosso professor neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos falar desses dois temas, idolatria e arrependimento. Nós temos vários outros temas para falar, só que estamos concentrando nesses dois assuntos, focando nesses dois assuntos. A pergunta agora é, a idolatria foi um pecado quase constante na história de Israel. E por que é que era uma tentação tão forte para o povo de Deus no passado e no presente também, né? Com certeza. Na verdade, a arqueologia tem nos mostrado que desde muito cedo a humanidade se envolveu na idolatria. Achados arqueológicos na Mesopotâmia e no Egito, muito tempo antes da vinda de Cristo e mesmo do início da história do Antigo Testamento, pessoas já usavam, né, artefatos como atos de adoração, né, aos deuses pagãos. Na verdade, na antiguidade, na época que Israel surgiu e se desenvolveu como uma nação, o politeísmo, que seria a adoração de vários deuses, né, era a cosmovisão primária. Né? Na verdade, o monoteísmo, a adoração a um único Deus, era a exceção. Exceto no Egito, por um curto período de tempo, Israel estava sozinho na questão do politeísmo. E o politeísmo envolvia a adoração de diversos deuses, né? E a gente chama também de idolatria. Jeremias foi muito duro com respeito à idolatria. Ele chamava esses deuses de engano, farsa, inclusive até chamava de espantalhos e obras ridículas. São frases fortes que Isaías usava para se referir à idolatria. Na verdade, é interessante que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
e o homem passou a criar ídolos à sua imagem e à sua semelhança, né? É até irônico dizer isso. Os cultos politeístas da antiguidade envolviam tudo que era de ruim: bebedeira, violência, prostituição cultual, né? Tudo que a gente imaginava de ruim, né, do ponto de vista moral, estava envolvido nesses cultos. Eles criaram de suas inclinações carnais seu Deus, né? Exatamente, né? E eram fortemente influenciados por isso. Sabe que tem uma frase que eu acho interessante, que de Bill, ele diz assim: o homem se torna aquilo que adora. Né? Então, nós somos realmente transformados pela contemplação. E, nesse caso, as atitudes humanas acabavam também se refletindo no que acontecia nesses cultos, né, pagãos. E um assunto interessante que é fácil, né? Não há nenhuma exigência, não tem que cumprir nenhum mandato. É uma religião que satisfaz nossas necessidades, nossos apetites sexuais, enfim. Então, tem um Deus para cada coisa. Se este Deus não me obedece, eu vou para esse outro Deus. E cada coisa tem cada necessidade tem seu próprio Deus. Enfim, é um assunto que virou uma manipulação humana, né? É verdade, não havia imperativos éticos ou morais. Os imperativos eram unicamente cerimoniais. Então, se a pessoa cumprisse determinadas cerimônias, ela receberia o que queria. Então, a adoração acontecia só no contexto do ritual, né? Não na vida da pessoa. Agora, de que modo nós incorremos no mesmo perigo hoje, não? Há muita idolatria também hoje. É interessante essa pergunta, né? Porque a idolatria ela envolve muito mais do que mera adoração de imagens de escultura. Claro. Martinho Lutero tem uma frase que eu gostaria de destacar aqui. Ele, certa vez, disse: tudo aquilo a que seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Né? Então, nós caímos no mesmo pecado da idolatria sempre que nós acabamos roubando de Deus aquilo que lhe pertence: o tempo, a devoção, nossos próprios bens, nossa saúde, né? Tudo, às vezes até uma coisa boa, pode se tornar um ídolo, né? E pode roubar aquilo que pertence unicamente a Deus. Agora, vamos a passar à segunda parte, falando um pouco sobre o tema do chamado arrependimento. Há um chamado a arrepender-se. O que significa isso? Em meio a tanta persistência em pecados como a idolatria, o convite para arrepender-se, voltar atrás, foi feito até o fim, né? Ainda havia tempo para revertir a situação e escapar do juízo. E a palavra-chave para isso era arrependimento. Curiosamente, também, se o povo se arrependesse, Deus também seria arrepentir, né? O que Jeremias queria dizer sobre isso? O que significa arrependimento? A palavra Naham, que em hebraico significa arrepender-se, né, aparece 14 vezes no livro de Jeremias. É uma grande frequência, né? E na Bíblia, a palavra arrepender-se não é só uma mudança de sentimento, mas é uma mudança de atitude. Uma outra palavra muito frequentemente usada para arrependimento é o verbo hebraico shuv, que significa voltar-se, mudar de direção. E o verdadeiro arrependimento é exatamente aquele que muda o rumo da nossa vida, né? Não é simplesmente um sentimento que a gente tem no coração, na mente. Uma dor. É uma dor, né? É uma mudança de atitude, né? Radical. E é muito interessante essa questão do arrependimento divino, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como Deus pode se arrepender-se? Deus nunca não erra. Não muda. Não muda, né? Não está um caminho errado, vai voltar. Vai voltar, exatamente. Sabe que o genuíno arrependimento que Deus estava, diante do genuíno arrependimento que Deus queria do seu povo, ele iria se arrepender. Evidentemente que esse arrependimento divino não é no mesmo sentido que o nosso arrependimento, né? Claro. O arrependimento divino se dá em uma mudança de atitude de Deus diante da resposta humana. Ou seja, Deus, ele planejou o bem para Israel. Como Israel não escolheu o bem, o juízo era o caminho inevitável. Contudo, se Israel se arrependesse, Deus se arrependeria do mal, né? Ou seja, ele iria reverter a situação, ele ia desistir do mal e mudar de atitude. Talvez ele iria manter sua posição de Deus, né? E essa posição de Deus, e o caráter de Deus é amor, perdão e tudo isso.
E ele nunca muda. Quem muda é o ser humano, para aqui, para lá. E enquanto ele se distancia de Deus, seus próprios atos o condenarão. É decir, o juízo é a consequência final dos nossos próprios atos. Mas Deus não muda, Ele está firme e claro. Se você está aqui no caminho, eu te abençoo, né? É verdade. A primeira vez que a palavra arrepender-se aparece tendo como sujeito Deus é em Gênesis 6, verso 6, né? Deus olha a sua criação, tinha criado tudo perfeito, mas o ser humano, com as suas escolhas, acabou levando a humanidade para um curso de atitude completamente distinta daquilo que Deus queria, né, deles. E aí aconteceu que ele se arrepentiu de ter criado a raça humana, que significa que ele agora, o ser humano está fora do caminho e Deus está no mesmo caminho. Então ele vê tudo isso e diz, não, o que aconteceu aqui, né? É verdade. Sabe que o arrependimento divino é uma expressão da graça de Deus. Sem né? dúvida. É curioso até que a palavra hebraica para graça vem do verbo arrepender-se. No contexto de Jeremias, o arrependimento de Deus era uma segunda chance que Deus queria dar para Israel, né? Por sua vez, o arrependimento humano é a resposta que Deus estava esperando do povo diante dessa graça. Amém, por isso. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Uma pergunta muito lógica que surge agora é: em quem depositamos nossa confiança? Em Jeremias nós encontramos no capítulo 9, verso 23, ter entendimento e me conhecer. Parece que é um desejo de Deus. Conhecer a Deus e ter entendimento. Isso que significa? Na verdade, essa era a única esperança de Israel, né? Ter entendimento e me conhecer, na verdade, no texto bíblico, são duas coisas iguais. Ter entendimento é igual a conhecer a Deus, né? E a grande questão em Israel era em quem confiar. Infelizmente, Israel preferiu confiar nas nações ao redor, na sua própria força. Mas nesse dia, em quem nós vamos escolher confiar? Que possamos confiar no Senhor, porque Ele jamais nos decepcionará. Uhum. E Ele sempre será fiel, não? Nós somos infiéis, mas Deus sempre será fiel. Vamos a ouvir agora o comentário do autor da lição, nesse momento. O homem que não dá ouvidos a Deus não merece a sua misericórdia, porque eles aumentarão o número de seus pecados de qualquer maneira. Historicamente, isso significou o fim de Israel. Mas Deus dá um novo caminho e uma nova chance a seu povo, porque o seu amor nunca acaba. O povo adventista se identifica como uma nação profética, que é a razão pela qual nós, como igreja ou individualmente, devemos ouvir as advertências proféticas. O perigo é que, se nós deixarmos de fazer isso, nós podemos perder a relevância da nossa mensagem e também a sensibilidade para com a palavra de Deus. E o julgamento vem sobre nós quando não estamos esperando. Portanto, você também pode estar pronto para quando o Filho do Homem vier em uma hora que você não espera. Abençoado é aquele servo, a quem, quando seu mestre vier, encontrar fazendo a sua obra. O que produz arrependimento? O conhecimento e reconhecimento que estamos separados de Deus. Esse arrependimento não provém de nós, provém de Deus, porque Deus dá o reconhecimento, o arrependimento e o perdão também. Então não é que o perdão eu produzo e Deus produz o perdão, é que Deus produz tanto o arrependimento e o perdão, que é o sentimento de estar longe de Deus e o desejo de estar perto de Deus. Esse sentimento santo e sagrado deveria permanecer conosco sempre. O dia que nós não reconhecemos nossos males, que estamos achando que todo mundo está mal, nós estamos tudo bem, esse dia nós não teremos como ter a misericórdia de Deus. Por isso, talvez Deus tem um plano de que cada noite, que te parece, quando você vai se acostar,
quando você fecha os olhos para dormir, pense um pouco em todos os atos que aconteceram durante o dia, aquelas ações, aqueles olhares, aqueles pensamentos que passaram por sua cabeça. E reflita com isso e peça a Deus: Senhor, essa é minha situação, perdoa-me, Senhor. Cada noite não devíamos dormir sem fazer as contas com Deus, arrepender-nos e dormir em paz. O que te parece? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado. Que o Senhor possa ser nosso Deus, nosso grande perdoador, e nosso Senhor, nunca percamos um sentimento de reconhecer nosso pecado, que está perante nós sempre. Muito obrigado por teu perdão, em nome de Jesus. Amém.